E aí pessoal, Igor Oliveira por aqui, seja bem-vindo a mais esse vídeo. E hoje é sexta-feira, é o último dia do nosso desafio de um vídeo por dia durante uma semana, né? Que na verdade não foi uma semana, foram 5 dias, foi de segunda a sexta só. Mas o que eu quero dizer é que o resultado disso foi muito interessante. A gente teve muitas perguntas aqui, muitos comentários, então provavelmente eu vou tentar continuar com esse ritmo. Não sei se eu vou conseguir, eu não vou prometer, mas eu vou tentar continuar. E para aproveitar que teve várias perguntas, vários comentários, eu resolvi gravar esse vídeo aqui respondendo algumas dessas perguntas. Algumas das perguntas elas merecem um vídeo inteiro, mas eu vou dar um pouquinho da ideia aqui do que eu acho sobre elas, tá? E aí depois a gente grava um vídeo, coloca aqui no canal e vai ficar bem bacana. Então vamos lá, eu vou começar aqui respondendo as perguntas do André. O André ele me mandou uma sessão com 6 perguntas. Vamos falar rapidinho aqui sobre elas e depois, se for o caso, eu crio um vídeo inteiro para cada uma delas ou para as que forem mais interessantes. A primeira pergunta dele é sobre custo de vida Rio de Janeiro versus Canadá. Então vou pegar Rio de Janeiro, Vancouver, mas eu já confesso que é quase possível fazer essa relação, porque no próprio Rio de Janeiro, dependendo de onde você mora, na zona sul, na zona oeste, etc., o teu custo de vida vai ser totalmente diferente. Então se você pegar, por exemplo, o metro quadrado mais caro do Rio de Janeiro, que seria o Leblon, você vai poder pagar aí 5 mil reais de aluguel, talvez, com condomínio. Aqui você vai pagar 3 mil dólares. Então se você pegar assim, 3 mil dólares vezes 5 mil reais é mais caro aqui. Mas se você pensar aqui que o salário mínimo é em torno de 1.700 dólares, ou seja, duas pessoas com o salário mínimo aqui pagariam esse aluguel, não conseguiriam sobreviver, né? Não sobraria muito, mas pagariam esse aluguel. Duas pessoas com salário mínimo não pagariam nem de perto, nem metade do aluguel na Zona Sul, no Rio de Janeiro. Agora, essa é uma daquelas perguntas que merece ter um vídeo inteiro, né? Pra gente comparar ponto a ponto. Eu não vou fazer isso aqui agora, mas só para ter uma ideia, a qualidade de vida de um programador bem empregado aqui é muito maior do que a qualidade de vida de um programador bem empregado no Brasil, no Rio de Janeiro. Ele pergunta também quais são os melhores sites para busca de emprego aqui no Canadá. Eu separei 4 opções, que é o Indeed.ca, Glassdoor, JobBank. JobBank ele é um site que a manutenção desse site é feita pelo governo, então o governo coloca as vagas lá, tá? E por último eu queria destacar o Angel.co, que é um site que tem mais vagas para startups. Eu, como bom empreendedor, gosto muito mais desse ambiente de startup e tal, então acho que ali é um lugar legal, que é o lugar que eu utilizaria para procurar vagas para mim. A próxima pergunta dele é sobre a modalidade de contratação aqui no Canadá. O que é mais normal? CLT, PJ, freelancer? Bem, tem bastante vaga de freelancer aqui, tá? E o lance de CLT, PJ, eu acho que não existe muito esse conceito, porque aqui você consegue negociar praticamente tudo com o seu empregador. Desde como que vai ser o seu pagamento, se ele vai ser por semana, por quinzena, por mês, quais são as regras ali, se você vai ter benefícios, se não vai, tudo isso aqui é negociável, tá? Então não tem muitas regras fixas que nem tem a CLT no Brasil, que te obriga a fazer várias coisas, não. Mas só para destacar, aqui você não tem 13º, suas férias são de 20 dias úteis, que é diferente, no Brasil são 30 dias corridos. Na prática deve dar até a mesma coisa ali, mas eu acho que no Brasil você ganha mais pelas férias do que aqui. Aqui, se você ficar doente, você depende do que você combinou com o seu empregador, mas de modo geral as empresas dão até 5 dias para você ficar doente pelo ano, tá? Então se você ficar doente mais do que 5 dias no ano, não tem problema, você não vai receber nenhuma punição, mas você não vai receber por aqueles dias. A próxima pergunta dele é se ele pode morar no Brasil e trabalhar para o Canadá. Bem, pode sim, não tem nenhum problema quanto a isso. Você pode trabalhar como freelancer, pode inclusive ser contratado aqui por uma empresa canadense para trabalhar remotamente. E não só no Canadá, como em qualquer lugar do mundo. Alemanha, Irlanda, Índia, Estados Unidos, tanto faz, você pode sim fazer isso. A próxima pergunta dele é o que vale mais aqui no Canadá, se é formação acadêmica ou portfólio. Eu diria que praticamente em qualquer lugar do mundo, as empresas mais novas, elas têm dado muito mais importância a portfólio do que a formação. Talvez se você estiver aplicando para uma empresa um pouco mais velha, um pouco mais antiga, com uma mentalidade mais antiga, ela ainda se apegue muito à sua formação. Mas de modo geral, é muito mais portfólio do que formação. Uma observação, se você estiver vindo do Brasil, aí é totalmente portfólio, porque a sua formação não importa em nada aqui. Mesmo teoricamente, se você pegar uma empresa que se importe com a sua formação acadêmica, que você tenha doutorado no Brasil, isso vai ter um valor bem menor aqui para eles, tá? É preconceito? Talvez, mas é como funciona. A próxima pergunta dele é: faculdade de tecnologia no Canadá, vale a pena fazer? Bem, depende muito do seu objetivo, qual que é o seu plano, por que você está fazendo isso,
mas eu diria que vale tanto a pena quanto fazer um tecnólogo no Brasil. Depende do para que você está fazendo aquilo, mas sim, vale a pena. E pelo que eu tenho visto aqui, a maioria das pessoas faz esse tipo de curso, que é um curso mais rápido, de 1 ou 2 anos, te prepara para o mercado e você já está no mercado rapidinho. Agora vamos dividir esse vídeo aqui. Até aqui eu respondi as perguntas correndo porque foram muitas perguntas da mesma pessoa. E eu queria falar sobre elas aqui nesse vídeo, mas algumas delas eu vou montar um vídeo exclusivo para me aprofundar um pouco mais, então não podia perder muito tempo nesse vídeo aqui para falar delas. Agora vamos para as próximas perguntas. O Olson, ele me perguntou: quais as linguagens de programação que eu trabalho e qual a linguagem que eu estou focado para conseguir um emprego aqui? Bem, se vocês assistiram o vídeo que eu falei sobre a minha entrevista de emprego, você sabe que eu não estou buscando uma vaga de emprego aqui. Eu fiz aquela entrevista porque foi algo que surgiu. Mas, se no futuro eu for buscar uma vaga aqui, provavelmente vai ser com React Native, que é o que eu tenho estudado mais agora, que é o que eu tenho focado mais agora, e é a experiência que eu tenho mais forte é na parte mobile. A segunda opção seria Web Front-End, que é uma área que eu também tenho bastante conhecimento, e provavelmente o React, que é algo que eu quero me aprofundar até e utilizar o JavaScript que eu já tenho. Falando nisso, as linguagens que hoje eu me considero apto para trabalhar profissionalmente seriam JavaScript, Swift, Objective-C, C puro, C++, Java, PHP, ABAP, que é uma linguagem do SAP, apesar de que hoje eu posso até tirar o ABAP, eu fui consultor ABAP por bastante tempo, só que tem tanto tempo que eu não mexo com isso que eu acho que hoje eu estou até enferrujado, mas eu também conseguiria pegar rapidinho. Agora, de maneira geral, eu consigo trabalhar com outras linguagens também, só que eu não teria a mesma proficiência, né? Eu não poderia me vender como sênior daquela linguagem. Mas como júnior, como pleno, dá para trabalhar com Python, com várias outras linguagens também. Mas para a resposta dessa pergunta, vamos deixar essas que eu falei aqui. A próxima pergunta é da Ana Paula e ela pergunta sobre como é o mercado de TI para mulheres. E essa é uma pergunta muito interessante porque alguns dias atrás eu estava pensando em criar algum conteúdo focado exatamente nisso. Eu percebi aqui pelo Analytics do meu YouTube que apenas 7% das pessoas, ou seja, 7% do meu público é feminino. Então seria até interessante se você tiver alguma ideia para me dar, para eu criar um conteúdo que traga mais mulheres para esse mundo de programação, seria ótimo e eu gostaria muito de fazer isso aqui no canal. Agora, respondendo a pergunta, eu estou há pouco tempo aqui para ter uma impressão bem baseada sobre isso, né? Mas a princípio o que eu tenho visto é que o mercado é bem aberto e não faz muito essa diferenciação não. Na verdade isso é crime aqui, mas acho que no Brasil também e não adianta nada, né? Mas aqui me parece um pouco mais aberto sim. Eu posso estar errado e eu gostaria de trazer esse assunto novamente no futuro, estudando um pouco mais, com um pouco mais de base. A próxima pergunta é do Nitrox 3GU e ele pergunta se o meu inglês é fluente ou não e se é preciso inglês fluente para trabalhar aqui. Eu diria que para um programador vai depender, claro, da sua empresa, né? Qual empresa que você vai atuar e qual vai ser exatamente o seu papel naquela empresa. Mas de modo geral não, você não precisa do inglês super fluente, mas você precisa ter boa comunicação, você precisa conseguir se comunicar, você precisa entender a mensagem e conseguir passar uma mensagem correta para a pessoa que estiver falando com você, seja ela cliente ou colega de trabalho. Então é muito importante que você tenha pelo menos um nível intermediário de inglês. O meu nível de inglês eu diria que é avançado, tá? Eu consigo me comunicar perfeitamente, só que eu cometo alguns erros, talvez vários erros. Minha habilidade para escrever não é muito boa, para falar é mais ou menos, para ler e para ouvir é boa. Hi, I was editing this video so I realized that I could speak in English to show how my English is. So that's my English. It's not the best English in the world, but I hope it's not the worst, right? What do you think? Yeah, so let's go back to the video. E eu deixei por último a pergunta mais interessante que eu recebi essa semana. O Rafael me perguntou se tem algum preconceito com pessoas com tatuagem para conseguir emprego aqui no Canadá. Bem, eu nunca ouvi falar sobre isso, inclusive eu nunca ouvi falar sobre isso no Brasil também, especificamente para a área de programação. E a dica que eu tenho para te dar é a seguinte: se você sofreu algum preconceito por você não ter tatuagem, você não conseguiu uma vaga de programador por causa disso, pô, dê graças a Deus, porque essa sua empresa não tem muito futuro. Se uma empresa coloca um tipo de preconceito besta como esse acima da qualificação, né, da habilidade do candidato, essa empresa com certeza não tem a melhor equipe possível. E aí provavelmente ela vai falir em breve.
Então não queira trabalhar para uma empresa dessas. Isso eu acho muito legal da área de programação, porque você não precisa de nada para aprender a programar, você não precisa de nada para se tornar bom. Então o seu único objetivo tem que ser bom o suficiente para você escolher o seu empregador. Esse é um dos objetivos aqui do canal, é tentar trazer conteúdo para você entender que você pode estudar por conta própria, se tornar o melhor programador possível e poder escolher o que você quer fazer, inclusive ser independente, não precisar de um patrão e conseguir sobreviver e viver muito bem desse jeito. Então você pode aguardar futuramente muito conteúdo sobre isso aqui no canal, tá? E esse foi o vídeo de hoje, eu quero saber de você o que você achou, deixa aqui nos comentários se você gosta desse tipo de formato, porque eu posso repetir mais vezes, e se você gostou desse vídeo, deixa o seu like. Eu nem preciso te pedir para compartilhar, né? A galera tem compartilhado os vídeos, isso tem sido muito bacana para o canal. Eu posso fazer mais vídeo, né? Isso me incentiva a fazer vídeo com maior frequência. Por isso até esse desafio de um vídeo por dia. Então vamos tentar manter esse ritmo. Para isso, curte esse vídeo aqui, deixa nos comentários a sua opinião e compartilha com algum amigo seu. Até o próximo vídeo. Valeu!